Quando nasce um bebê, nasce também uma mãe, um pai e uma família. Nasce também novos papéis que precisam ser desempenhados, tanto no cuidado como na construção de vínculos com esse bebê. Na maioria das vezes, muitas mães se veem diante de uma situação nas quais elas não idealizaram e não sabem lidar com a situação real. Um momento de muita confusão emocional, hormonal e de uma nova estruturação familiar. Pensando nesse momento e nessa construção de vínculo, nessa aproximação espiritual, corporal, psicológica, a psicóloga Paula Gouveia vem contar um pouquinho pra gente como foi a ideia de um grupo de Baby Yoga e vivências maternas para apoiar e ajudar essas mães no enfrentamento desse novo momento da vida delas, do bebê e da família. Oi, Paula. Obrigada pela sua presença no nosso programa de hoje. Te convidei para contar um pouquinho para a gente de um grupo que você teve a experiência, né? Que é o grupo de Baby Yoga e Vivências Maternas. Então, queria que a gente conversasse um pouquinho sobre esse tema aqui no programa de hoje. Paula, conta um pouquinho para a gente, então, o que é o Baby Yoga, para a gente conhecer, né, um pouquinho mais sobre esse trabalho. O que é o Baby Yoga e como que surgiu a ideia do grupo de Baby Yoga e Vivências Maternas, como que foi a ideia da psicologia atuar nesse grupo, como seria a condução desse trabalho, né? Enfim, conta um pouquinho para a gente saber como que surgiu essa ideia e um pouquinho do conceito aí desse trabalho. Tá. O Baby Yoga, ele é uma prática milenar, né, da Índia, né? E aí o Baby Yoga em si, ele, vamos dizer assim, é uma adaptação do yoga, né, que a gente fala, para poder ser feito com as mães, né? Com as mães e os bebês juntos ali naquele momento, né? O yoga em si, ele utiliza os asanas, os relaxamentos, né? As meditações, né? No Baby Yoga isso tudo também é considerado e é utilizado, né? Mas com essa particularidade de que vai ter o bebê e a mãe ali, né? Não vai ser só uma prática da mãe sozinha, né? A ideia do Baby Yoga com as vivências maternas, vamos dizer assim que foi uma ideia inovadora, foi até, a gente tentou usar um pouquinho nesse sentido. Por quê, né? A Bruna, que é professora de yoga, que fazia e faz os grupos atualmente, ela tem um trabalho com gestantes, né, no yoga. E eu, por minha vez, tinha um trabalho com mães. Então, nas nossas trocas de experiências aí, a gente foi percebendo a importância e como poderia ser rico nós unirmos essas práticas, né, da psicologia com o Baby Yoga, né? A Bruna trazia algumas necessidades de coisas que às vezes aconteciam ou que ela percebia que seria importante para essas mães terem esse acompanhamento depois, né? E vice-versa, né? A gente foi percebendo que o Baby Yoga poderia, com as práticas dele, ajudar muito na questão dos vínculos, né? Desse fortalecimento desse vínculo, né? De propiciar que esse vínculo se construísse de uma forma saudável, forte, segura, né? Então, que isso seria muito importante. Esse grupo, na verdade, ele foi pensado com esse viés de criar esse ambiente, né? Para essa mãe, para esse bebê e, se possível, para esse pai, né? Porque a gente sabe que tem aí um pouco das limitações até por conta do trabalho, né? Tudo mais, mas esses pais foram convidados também. Não foi possível eles estarem, né? Poucos encontros que eles participaram, mas também eram chamados para participar. Então foi pensado esse objetivo de criar esse ambiente seguro, acolhedor, né? Para que essas mães e esses bebês pudessem aí favorecer esse desenvolvimento aí da parte espiritual, mental e física mesmo, né? Esse equilíbrio de todas essas, né, essas nuances aí. Aí o psicólogo, ele participou desse processo, né? No caso, eu participei desse processo desde a escolha das atividades que a gente ia fazer, a organização e na condução também, né? Sempre com viés de pensar
no vínculo, que é uma coisa que o Baby Yoga, por sua vez, também pensa, né? E aí a psicologia também entrou um pouco, né? Eles se complementaram um pouco nesse sentido. Então a gente tinha diversos tipos de atividade que a psicologia poderia se inserir, tanto na condição que a gente ia fazendo essas orientações, da importância do vínculo, da importância do olhar, da importância do toque com esse bebê, então de ir orientando essas mães quanto a essas questões, sempre, claro, pensando na construção, que um vínculo ele não nasce assim, né? Não brota, né? Ele vai sendo construído, né? Desde a gestação e depois também, né? A gente sabe que é um momento delicado, né? A mulher aí no pós-parto sofreu uma série de mudanças, né? Hormonais, no corpo, né? Uma nova rotina, né? Ter que lidar com esse bebê real, que é diferente do bebê que muitas vezes essa mãe idealizou e esse pai, né? Então, uma série de transformações, os sentimentos de alegria misturados também com o sentimento de dúvida, de medo, de inseguranças que às vezes aparecem, né? Então, é um momento bem delicado aí para essa mãe, né? Que a gente percebe assim que ela precisa de um apoio, né? O grupo em si, ele já tem um papel muito importante para essas mães, né? Que é o papel de estabelecer essa rede de apoio, né? Então, a gente percebeu bem nítido o quanto essas mães desenvolveram um vínculo entre elas muito forte, né? Então, criaram um grupo e trocavam coisas, angústias, medos, e isso conjuntamente ali com a psicologia, dando orientações quanto ao desenvolvimento das crianças, o que seria importante naquela fase de estímulo, né, do vínculo, de tudo isso, foi favorecendo aí que essas mães também fossem se sentindo mais seguras, né, o vínculo com o bebê ficar mais fortalecido aí, né. Algumas atividades, como por exemplo o Shantala, né, Shantala, que é a massagem em bebês, que também é uma prática milenar aí da Índia, né? E é uma prática muito interessante, né? Ela tem, durante as atividades, é bonito de se ver, né? Porque as mães vão criando uma conexão com o bebê através desse toque, que é muito profunda, né? Esse bebê vai respondendo, né? Como se cria-se um elo ali, uma coisa muito, os dois ali naquele momento, o bebê respondendo e a mãe totalmente aí voltada também para esse bebê. E aí, a psicologia também entrava com atividades, né, prático-reflexivas, então a gente fazia algumas dinâmicas, algumas reflexões que poderiam ser interessantes para essas mães trabalharem algumas questões, né? Por exemplo, né, uma das atividades que a gente fez foi referente ao filho real e o filho idealizado, né? Então, era proposto que essas mães pudessem, em uma cartolina mesmo, dividir, fazer uma divisão e pudessem falar um pouquinho como elas imaginavam que seria esse filho, né, antes do nascimento, e como esse filho está se apresentando hoje para elas. Além disso, também fizemos a dinâmica da maternidade, a maternidade como elas achavam que ia ser e como que está sendo, né, do pai, como que elas achavam que ia ser o pai, como que esse pai está sendo, como elas achavam que seriam enquanto mães também, e como que elas estão vivenciando isso nesse momento, né? Por quê? Porque a mãe tem essa idealização, né, que é até saudável ela idealizar e, né, o bebê, né, criar uma ideia desse bebê, dar um espaço para esse bebê. Criar ideia é uma forma também dela criar um espaço para esse bebê. É a mãe e o pai, né? E então é super importante. Porém, né, já nas primeiras ultrassonografias aí, acho que já vai se delimitando um pouco, parecendo um pouquinho do bebê real, né? E quando nasce, isso é ainda mais, né, concreto. Então, a mãe e o pai vão se deparando com essa realidade, né? A fantasia,
fantasia não, mas a idealização dá lugar ao real, né? E muitas vezes, né, em alguns casos, essas mães se sentem frustradas, né, de que, mas por que eu não tô, né, não tô feliz com o bebê que eu tenho, com o pai, com a relação, né, e não compreendem que vão se julgando também muito no sentido de achar que elas teriam que, né, que estar super felizes, super contentes, que aquilo significa que elas são mães ruins, né, que elas não amam o filho delas, né? Então a gente vai conversando um pouquinho sobre tudo isso, né? Que esses sentimentos são sentimentos esperados, né? Podem ocorrer, que não quer dizer que são que elas não amam o filho, né? Que não são boas mães, né? Não poderão ser boas mães. Então a gente vai conversando bastante sobre isso no grupo com elas, né? O quanto também elas o bebê está conhecendo esse novo mundo aí, né? E elas também estão conhecendo o bebê real, né? Esse bebê real que está aparecendo ali, né? Então, que isso é um processo, que elas vão se adaptando a essa realidade, né? O bebê também está se adaptando a essa nova realidade, isso tudo é um processo. Também tinha bastante a discussão das faltas e falhas aí que a gente fala na sociedade, às vezes, mãe que falta, mãe que falhou, né? Que lugar que a gente vai dando um pouco para isso também, né? Então que essa mãe não precisa estar em todo momento sincronizada com esse bebê, isso não é possível, né? Humanamente possível. Então vão ocorrer momentos de desincronia, mas que que isso faz parte do processo, desde que tenha depois momentos de que volta essa sincronia de novo, né? E acho até que é um cuidado também para que essas mães não tenham depressão pós-parto, por exemplo, né? Muitas podem se ver aí de frente com uma outra realidade, né? Da qual elas não imaginavam, e muitas acabam entrando numa depressão. Acho que também é um trabalho para que essas mães, um trabalho e um cuidado para que muitas mães não entrem numa depressão pós-parto, né? Isso, com certeza, né? Inclusive, eu e a Bruna, nós temos pensado bastante num trabalho com gestantes também, né? Da importância desse trabalho com as gestantes, né? Para que isso possa ser prevenido até nesse momento, né? De gestação mesmo. Bom, eu queria então que você também contasse um pouquinho para a gente. É interessante, né, a construção do vínculo. Então, o vínculo é algo que é construído. E você falou do pai, né, o quanto que é importante também o lugar do pai, mesmo que não seja físico, né, se o pai não está ali, mas no imaginário também, né, dessa mãe, que aí também ela vai trazer esse lugar pro bebê, né, o quanto também é importante que esse pai seja inserido, né, nessa construção, porque esse pai também está nascendo, né, ele também tem uma participação muito importante. E também que você contasse para a gente aí quais os resultados também que vocês analisaram, que vocês constataram do grupo, como é que vocês sentiram também a devolutiva e talvez alguns outros resultados que vocês viram também no decorrer do grupo. Sim, esses pais, esse também foi um ponto aí que a gente abordou bastante com elas, dos pais, né? Da importância do pai, né? Então, de elas também, inclusive, né, terem esse investimento no bebê de que, porque o papai, né? Porque, mesmo que o pai não esteja ali, né? Mas que possa ser dado esse lugar aí para esse pai, né? A importância do pai nessa relação, delas conseguirem ter esse pai próximo também nesse momento, né? Então, a gente vê bastante essa interação, essa questão com o pai, né? Com a própria questão do bebê estar crescendo, como é que as mães vão lidando com isso. Então a gente vai conversando, né, o bebê vai ganhando um pouco mais de independência, então já sai gatinhando, e isso tudo vão aparecendo muitas questões aí para essas mães que a gente vai conversando, né, no grupo, na roda, né, a gente vai às vezes levando texto, levando reflexões, elas trocando experiências entre si, né? Comigo foi assim, comigo foi assado, né? Que isso também dá um ponto de referência e, ao mesmo tempo, também é importante para essas mães terem constatado que, em muitos momentos, não é
é igual, né? Os bebês estão na mesma fase, assim, mesma idade, vamos dizer, mas é diferente, né? Tem coisas que são diferentes, que as mães também às vezes ficam, mas não tinha que ser igual, mas não tinha que estar fazendo isso. Não, né? Cada bebê é único, né? Cada bebê tem o seu ritmo, diferente do outro, né? Inclusive, a questão do ritmo é uma coisa que também foi bem discutida e trabalhada com essas mães, até nas atividades, né? Porque quem guia a prática do Baby Yoga e das vivências maternas, no fundo, a mãe é ativa, mas quem guia é o bebê. A dança materna, que é outra atividade que a gente faz nesses grupos, também propicia bastante isso, né? Inclusive é muito interessante, porque a dança materna a gente usa o sling, né? E teve uma vez que eu até falei para a Bruna, Bruna, que coisa interessante, né? Porque duas mães a Bruna tinha acompanhado na gestação e eu tinha visto por estar ali no meio. Mas teve uma das mães que a gente não viu ela gestante, né? E naquele momento do sling, eu falei, nossa, parecia que eu estava vendo ela grávida, né? Então, assim, essa sensação para os bebês é muito, né, de estar ali de novo naquele útero e essa coisa bem próxima da mãe, eles dormem durante bem comum que eles durmam durante a dança materna, e essas mães vão encontrando um ritmo, inclusive nessa dança, junto com esses bebês, né? Determinada posição, às vezes eles não gostam, às vezes determinados, né, movimentos, né? Então elas vão tentando encontrar um ritmo aí conjunto entre os dois, que isso é muito interessante, né? Também não brota, né? É construído, né? Então a gente teve a oportunidade de conversar com essas mães sobre o que elas estavam achando daquela experiência, né? Como é que estava sendo aquilo para elas. E essas mães relataram o quanto para elas estão bem mais fortalecidas, seguras nesse papel de mãe, né? E elas podem, né, nesse momento, ir observando esse bebê, né, vendo como que ele reage. Isso era uma proposta também, né, que elas fossem percebendo esse bebê, como que ele reage, ele está parecendo que está gostando, está esquisito, tá... Então, de perceber esse bebê, perceber o que elas sentem, né? Elas relataram bastante esses resultados, né? E a gente percebeu isso durante as atividades, né? Como que foi o início e como que elas estão hoje, né? Com esses bebês. Como que foi isso para eles também, né? Legal, Paula. Bom, a gente está chegando no final, né, da nossa entrevista. Agradeço muito a sua participação, né? O bom que mesmo as mães que não participaram desse grupo, eu acho que só delas ouvirem você contar tudo isso, né, nessa entrevista, talvez elas possam também repensar, né, e se abrir mais até para lidar aí com essa ambivalência, né, também que são os sentimentos, pensar nessa construção também desses novos papéis, né, que a gente não nasce sabendo mesmo, né? O bebê também não nasce pronto para muita coisa, nem da forma como a gente idealizou. Então, o quanto é importante também pensar nessa construção, né? Que isso vai ser aos poucos, com o tempo. Então, obrigada por tudo aí que você contou pra gente, né? Desse trabalho muito especial e muito cuidadoso com a família, né? Com essa mãe, com o bebê, com o pai também, que tem um resultado, acho que com a família toda, né? Sim, com certeza. Obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, conversar mais sobre isso também. Obrigada.